Bom dia, meus amados, bom dia. Eu tenho dois desafios hoje aqui. Um é tentar conseguir chegar até o fim, né? Porque eu acho que não foi da última vez, mas na anterior eu estava ruim da garganta também. Ou seja, eu acho que eu tenho algum problema. Quando o Pedro me fala assim, quando o pastor Pedro me convida, alguma coisa acontece, a minha garganta fica ruim. Mas... E o segundo desafio é a proposta hoje da gente explorar o capítulo 5 inteiro de Atos dos Apóstolos. Então, eu já peço aos irmãos que abram, por favor, em Atos, capítulo 5. Bom, para aqueles que estão aqui e não nos conhecem, eu sou o Edivânio, estou aqui com minha esposa Rosilene, que está aqui. Nós temos 3 filhos, a Raíssa está casada com o marido dela lá na América, não sei por que as pessoas fazem isso. Se afastam dos pais, parece até que é bíblico. E temos conosco a Marina e o Vini. Então, Isa, tudo bem? E eles estão com as suas ocupações. Eu estou com uma garrafa d'água aqui, mas põe aí que a coisa está feia hoje. Então, não puderam estar conosco, estamos aqui. Somos representantes da Fiel, temos uma outra loja online chamada Armazém da Bíblia. E a gente vive aqui nessa terra tentando distribuir bom material para a edificação da igreja. Talvez a coisa mais importante que vai acontecer no nosso ministério nos próximos dias seja a Conferência Fiel, que já está sendo realizada em Portugal já há 23 anos. É uma boa jornada já, né? 23 anos. Temos desse ano uma igreja que se vê. Nós estamos trazendo o Jamie Dunlap, que é um dos pastores da Capitol Hill, nos Estados Unidos, em Washington, que faz parte do Ministério 9 Marcas, do Mark Dever, que esteve conosco ano passado. Também virão Gilson Santos e Tiago Santos, da Igreja Batista da Graça. Não é a sua igreja, Graça, tá bem? É a deles lá. O Tiago é o nosso atual diretor. E também teremos participação de outros pastores aqui em Portugal. Se você está interessado, se você... Enfim, aliás, eu não preciso falar isso, porque a igreja toda vai estar lá, não é? A igreja toda vai estar lá, amém? Nem por isso, né, meus irmãos? Eu sei, eu entendo a luta, mas, por favor, considerem estar lá, pelo menos uma noite ou 2, enfim, o que puderem. A Conferência Fiel tem sido uma bênção ao longo dessa nossa jornada aqui. Nós acreditamos na força desse ministério. Meus irmãos, vamos ler o capítulo 5 em partes, porque senão a leitura vai ficar muito longa. E eu quero ir meditando com os irmãos naquilo que eu considero aqui 4 pontos deste capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, tá bem? Da última vez que eu estive aqui, se os irmãos lembram, eu preguei em Atos 1. Eu queria muito continuar aquele texto, mas porque eu fiquei adoentado essa semana, não tive tempo de preparar o texto. Eu já tenho um esboço já pronto, mas eu queria mesmo continuar. Mas, enfim, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, estamos todos lá em Atos 5. Vamos ler os primeiros 11 versículos. Eu vou pedir para alguém ler isso com uma voz melhor do que a minha, até para economizar a minha aqui, para ver se a gente chega no fim, tá bem? Por favor, Pedro. Muito bem, vamos orar, irmãos. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui no meio dos meus irmãos novamente. Agradecer ao Senhor pela existência dessa comunidade aqui nesse lugar e pedir que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Derrame a Tua graça sobre nós nesse tempo que temos aqui pela nossa frente, com a Tua palavra aberta, que ela nos seja útil, que ela seja usada pelo Espírito Santo, que é Deus, para a edificação da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma. E que o que vamos ler aqui, meditar hoje aqui, possa nos ajudar, Senhor, a viver nesse mundo, a entender melhor o Senhor, conhecê-lo melhor e dessa forma amá-lo ainda mais e servi-lo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos nesse instante. Eu te agradeço, peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto não é sobre Ananias e Safira, não é sobre essa coisa espetacular que aconteceu aqui. Isso é só o contexto do que está acontecendo nessa parte aqui das Escrituras.
O foco aqui é tratar sobre a igreja. Aliás, o foco que me traz quando eu vou para uma igreja é sempre tratar sobre igreja. A igreja ela tem sempre que ter a visão de alcançar o mundo. E mundo aqui é aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão vivendo nesse sistema chamado mundo. A igreja ela nasce com um mandato, ela nasce com uma missão, e nós vimos isso da última vez que eu aqui estive, quando tratamos de Atos 1, né? Os irmãos galileus estavam olhando para cima de boca aberta, e os anjos dizem para ele, mas por que vocês estão com essa boca aberta aí? Isso não está escrito na Bíblia de vocês, está só na minha, tá? Mas a ideia é, por que vocês estão boquiabertos aí? Da mesma forma que vocês viram o Senhor, e Ele vai voltar. Agora, enquanto isso, trabalha, né? Trabalha. Vocês vão para lá, que o Espírito Santo vai descer, e a igreja será inaugurada. Aliás, essa coisa vem antes ainda de Atos 1, em Mateus 28, a tal da grande comissão. Então, a igreja ela nasce com essa vocação, com essa comissão. Porém, meus irmãos, tão importante, ou até mais importante do que alcançar os perdidos, é a edificação daqueles que já foram alcançados. Se a igreja deseja realizar a obra do Senhor com eficiência, com eficácia, ela também precisa de ter maturidade para fazer isso. Ela precisa saber o que está fazendo para poder fazer bem feito. Aliás, isso é em tudo na vida. Então ela deve pensar não só em alcançar o perdido, mas em edificar aqueles que já foram alcançados pelo Senhor. Normalmente, nós nos deparamos com dois extremos, né? Primeiro, a gente vê igrejas que não pensam em crescimento nenhum. Não, assim, tá bom, meu, isso aqui tá tão gostoso, tá bom aqui, ó, essa igreja vai crescer, vai é um problema e tal. Aliás, tem pastor que pensa assim. Ó, senhor, não manda gente para a minha igreja não, porque quando vem é problema. Aí, pastor é terrível, né? Ele não quer ter problema. Então, ele pede ao Senhor, não manda gente. Eu não entendo o que é isso. Pastor, normalmente, é aquele que deveria amar, poder trabalhar com as pessoas. Então, a gente tem esse extremo, e tem também crentes, membros, que pensam assim, né? Tem a história de um pastor que chegou recentemente na igreja, e ele está ali, animado, vamos fazer campanha de evangelismo, vamos espalhar notícias pelo bairro, nossa igreja está aqui, ela precisa crescer, tinha medo de lá de senhorinhas, aí uma delas fala para ele, pastor, faz isso não vale a pena, vai encher a igreja de gente, aqui está tão bom. Então tem esse aspecto. Por outro lado, ao outro extremo, que é a igreja que só pensa em encher de gente. Ela faz de tudo para chamar a gente para dentro, mas faz de tudo mesmo. Ela até pinta a parede de preto, se for possível. Ela põe tela, ela faz o que? Ela contrata músico. Cuidado, é o começo, hein? Ali está meia parede, essa parede. Já estava assim, meus irmãos. Olha lá, hein? Mas quando eu me refiro a pintar a parede de preto, os irmãos sabem que é pintar tudo mesmo de preto. Até o teto fica preto, o chão é preto, tudo é preto, porque é a moda e tal. E põe luz, e põe aquelas coisas. E, meus irmãos, e tem uma coisa espetacular em tudo isso, Deus é Deus. Ele acaba usando essas coisas. Mas a gente vê claramente a falta de maturidade. E não só isso, você pode pintar a parede de preto, de roxo, de vermelho, contanto que você prega o evangelho. O que normalmente não se vê em comunidades que adotam alguns parâmetros mais moderninhos, etc, etc. Então, dois extremos. Igreja que não pensa em crescer é absoluto. Igreja que só pensa em encher de gente. Agora, o que acontece quando a igreja ela quer só encher a casa de gente e ela não pensa na maturidade dos seus membros? A gente vê uma comunidade, então, cheia de gente vazia. Uma comunidade que não reflete a glória e o poder de Deus para quem está ao lado. Pelo contrário, às vezes só reflete maus exemplos, escândalos, etc, etc. Aqui nesse capítulo 5 de Atos, a gente pode ver, meus irmãos, que há princípios que devem ser respeitados para que a obra de Deus aconteça. E é nisso que eu quero conduzir o nosso pensamento nessa manhã. Preparem-se, porque eu vou longe, hein? Aquele relógio ali está certo, né? Princípios para que a obra de Deus aconteça. Então, nesse capítulo todo,
nós vamos pontuar 4 princípios. Meus amados, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Muitas vezes, não é nem como nós queremos que seja. Isso é uma crise constante, né? Às vezes eu quero dominar a igreja, eu quero que ela seja e faça as coisas de acordo com aquilo que eu acho que é correto. Mas na palavra de Deus há princípios para que a obra do Senhor aconteça e se estabeleça. Nós vamos ler o capítulo em partes, já lemos essa primeira sessão aqui, que já revela qual é o primeiro princípio para a realização da obra de Deus. O primeiro princípio para que a obra de Deus aconteça é o que a gente chama de pureza de vida. Pureza de vida. Esse episódio aqui é espetacular, talvez seja um dos mais conhecidos, quando se fala em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja e tal. E ele acontece exatamente no início da caminhada da igreja nesse mundo. A igreja tinha acabado de nascer. A gente está em Atos 5. Não se passaram anos, décadas, não, a coisa acabou de acontecer. Deus ainda atua com poder, um poder que não se viu e não se verá, porque Ele está ali estabelecendo a sua igreja. Agora, logo no começo a gente já vê o que caracteriza o mundo, que é a entrada do pecado. E a igreja então precisa ser purificada do pecado, meus irmãos. A igreja precisa ser purificada do pecado. Se nós formos tolerantes ao pecado, meus amados, a igreja não cresce. Eu estou falando de maturidade, eu não estou falando de número, atenção. A igreja não cresce. Nós não chegamos a lugar nenhum. O pecado é um peso. A gente lê isso em Hebreus, né? Livrando-nos do pecado, do peso do pecado. É um peso, ela não nos deixa caminhar. Então esse peso não significa somente coisas muito aparentes, né? Tem pecados que realmente aparecem assim, né? E entristecem muito a comunidade toda. Mas não é só isso, meus irmãos. O pecado também se caracteriza em coisas pequenas. A gente está numa caminhada. Então, às vezes, a gente fica preocupado, né, com roubo, né, com adultério, aqueles pecados grandes. Né? Se bem que não tem pecado grande nem pecado pequeno. Né? Pecado é pecado, ponto. Mas alguns realmente se tornam públicos e entristecem o nosso coração quando a gente vê notícias. Aliás, o mundo está de olho na igreja. E você só vai ver a igreja na mídia quando acontece um escândalo. Eles não vão entrar e dizer, olha que coisa boa que a igreja está fazendo. Então, esse é o mundo, meu irmão. Então, a gente fica preocupado com essas coisas, mas a gente não deve se preocupar só com isso. A gente tem que se preocupar com as coisas pequenas também. A tal da pedrinha no sapato no início da caminhada. Já ouviu isso? Experimenta fazer isso. Vai fazer trekking, alguém vai te chamar para uma caminhada, tem um parque enorme aqui, dá 5 quilômetros aí o percurso. Então, você começa a caminhar, aí entra uma pedrinha de nada. Você faz assim, né? Não é nada. 5 quilômetros depois, o seu pé está um horror, porque a pedrinha está ali, ó. Se é uma pedra grande, você fala, epa, deixa eu já tirar isso, né? Mas e a pedrinha pequena? Percebe o ponto? E é aí que a gente sofre, meus irmãos. E é que a nossa caminhada não vai, porque a pedrinha está ali. Esse acontecimento aqui com Ananias e Safira está ligado ao que diz o versículo 12, que nós vamos chegar lá ainda. Mas a ideia de sinais e prodígios, né? Isso aqui é um prodígio. Isso aqui é uma coisa espetacular. Tirar a vida de uma pessoa, meu amado, se bem que tem gente hoje que não precisa de muita força para tirar a vida de uma pessoa, né? É só puxar um gatilho. Mas você falar e a pessoa morrer, por favor, né? Eu sei que tem muitos pastores aí que são considerados poderosos, né? Venha na sexta-feira, na igreja, não sei das quantas, o pastor fulano de tal, que tem o poder de curar, vai estar lá e tal, né? Você liga o rádio e ouve essas porcarias aí. Até agora nunca vi um, venha para a igreja, porque tem o poder da morte. E o pastor vai falar com você, se você não estiver bem alinhado, você vai morrer, venha. Nunca vi isso. Sabe por quê, meus amados? Isso está muito ligado ao que Deus faz na história. Existe muita controvérsia em relação a isso, mas eu creio
tranquilamente que Deus trabalha de formas diferentes em momentos diferentes da história. Aqui ele resolveu trabalhar assim. E, aliás, a coisa é tão especial que a gente não vê outro relato na Bíblia, nem depois disso, nem antes disso. Só Deus é capaz de tirar a vida de uma pessoa, como ele fez aqui, através de Pedro. Por isso, meus amados, nós como cristãos, a gente deve ser contra toda e qualquer lei que intente contra a vida de alguém. Toda e qualquer lei, porque nós somos a favor da vida. Só Deus pode tirar a vida, conforme a gente vê aqui. Então, lei que legaliza aborto, lei que legaliza a morte de anciãos, seja lá o que for, eutanásia e tal. Nós temos que nos posicionar contra. Nós somos a favor da vida. Da vida. Eu sei que tem muita controvérsia que pode gerar a partir disso daí, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em afirmar isso. Nós, como cristãos, não apoiamos nenhuma lei que seja a favor da morte. Nenhuma. Bom, a do aborto não precisa nem falar, né? A vida humana pertence ao Senhor. E Ele atira quando Ele quiser. Tira quando quiser. Aconteceu aqui. Na frente da igreja. Através da palavra de um homem. Por que você mentiu o Espírito Santo? Vai morrer agora. Como assim, Pedro? Desculpe, você vai morrer agora. Tchau. Bom. Pastor John MacArthur, ele vai definir aqui, porque é engraçado, no versículo 12, o texto vai se referir a sinais e prodígios. E parece que é a mesma coisa, né? Sinais e prodígios parecem ser sinônimos. E, na verdade, são muito parecidos mesmo, mas há uma diferença. E MacArthur, quando ele comenta esse texto, ele vai falar da diferença que há entre sinais e prodígios. Meus amados, prodígio a gente vê muito. Prodígio a gente vê muito. Não é raro você entrar no YouTube, nos shorts ali, aparece um mágico fazendo umas coisas incríveis. Meu, como é que esse cara faz isso, né? São prodígios. Prodígios são coisas feitas de forma espetacular, que chamam a atenção e causam admiração, causam espanto nas pessoas. Normalmente se refere a coisas sobrenaturais, coisas que você vê a pessoa fazer e fala, mas isso não é natural. Como é que ele faz isso? Né? O mágico gosta muito disso. Os mágicos, eles mexem muito com essa nossa área da vida, né? Eles querem provocar a gente com aquilo que eles conseguem fazer com a habilidade deles. Isso são prodígios. Sinais são coisas parecidas com isto, mas têm um propósito. Porque prodígio é prodígio. Qual é o propósito do prodígio? É elevar a pessoa que é prodigiosa. Uau, esse mágico é bom mesmo, hein? Uau, rapaz, você é habilidoso, né? Então, tudo encaminha para elevar a pessoa. Os sinais, não. Eles são coisas espetaculares, sobrenaturais e que apontam para uma determinada direção. E qual é a direção? Qual é a direção que os sinais apontam, meus amados? Para cima. É para Deus. Então, essa é a diferença entre sinais e prodígios. Mas o versículo 12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre os irmãos. A gente vai entender um pouco isso quando a gente chegar lá. O MacArthur vai dizer que tais obras foram usadas para autenticar os apóstolos como mensageiros da verdade de Deus. Deus usou sinais e prodígios para autenticar o início da igreja com poder sobrenatural, para que os homens vissem que aquilo ali não era uma coisa humana, era uma coisa sobrenatural. Então, o primeiro princípio que a gente vê no texto de Atos 5, para que a vontade e a obra do Senhor se estabeleça, é o princípio da pureza. Deus usou isso para limpar o pecado da igreja. E que forma de limpar o pecado, hein? Bom, alguns vão me chamar de cessacionista, mas eu dou graças a Deus pela cessação de algumas coisas, porque se fosse isso hoje, já pensou? Não ia sobrar, não ia sobrar muita gente depois do culto, né? Nesse texto aqui a gente aprende duas coisas, dois ministérios. O primeiro ministério dos jovens da igreja, né? O ministério de jovem na igreja é levar cadáver. Então, você fala, não tem nada que fazer na igreja, mas claro que não tem, Deus não está operando mais desse jeito, por isso você não tem ministério na igreja. Se você estivesse lá em Atos, sim, aí você tinha um ministério que leva cadáver. Ah, tem mais um? Tem, vamos lá, puxa o cadáver, porque, né?
Estou brincando, meus irmãos, isso só aconteceu uma vez, né? Outra coisa que a gente depreende desse capítulo 5 aqui é: não chegue atrasado na igreja. A mulher de Ananias deu o maior trabalho, tem que fazer 2 vezes o trabalho. Se ela tivesse chegado na hora, era uma só, e estava resolvido. Não, lá vai Pedro de novo. Ô, Safira, e aí? Não, tá lá, mentir de novo. Por que eu vou brincar com esse texto, gente? A coisa é muito séria, a coisa é muito séria. Deus, então, ele está trabalhando de forma espetacular, fazendo não só prodígios e sinais, apontando para o poder sobrenatural de Deus, para uma coisa que é necessária dentro da igreja. O pecado precisa ser purificado, precisa ser eliminado. Meus irmãos, qual a aplicação disso para a nossa vida? Hoje, pela graça de Deus, nós não temos mais um Pedro aqui. Aliás, nós temos um Pedro na igreja, mas ele não tem o mesmo poder do Pedro de Atos 5. Graças a Deus por isso. Então, já que não precisamos passar por isso, busquemos o Senhor. Ele está agindo na nossa vida com graça e misericórdia. Ele decidiu não fazer isso sobre a vida de Ananias e Safira. Mas sobre nós, ele decide assim. Aproveitemos disso, meus amados. Busquemos ao Senhor. Senhor, ajuda-me a identificar a pedrinha. Me ajuda a não caminhar com isso, a tirar isso, a me livrar do pecado, para que a minha caminhada neste mundo seja para a tua glória, para que a obra do Senhor aconteça na minha vida. Essa é a oração que a gente deve fazer todos os dias. Segundo princípio que deve ser respeitado para a realização da obra de Deus é a dependência do poder dele. Vamos ler essa seção do versículo 12 até o 16. O texto diz, eu vou pedir mais uma vez que alguém lê para mim, para economizar minha voz. 12 a 16. Meus amados, esse relato é impressionante. Se a gente ler isso com calma, a gente vai ver coisas aqui muito, muito espetaculares. Isso era o que estava acontecendo. Os apóstolos, então, operavam os tais sinais e prodígios, que eram coisas espetaculares. Alguns não entendem essa coisa da ação de Deus ao longo da história e querem reproduzir esse contexto nos dias de hoje. Não dá, vira um circo. Que, aliás, é o que acontece em algumas igrejas. Vira um circo. Fica micado, fica uma coisa mal feita. Porque não é Deus operando, é o homem tentando fazer o que foi feito aqui. Nós já citamos aqui que esses sinais espetaculares foram usados por Deus para autenticar o início da igreja. Meus irmãos, nós não estamos mais no início, já vão 2000 anos. A gente já devia ter aprendido algumas coisas. A gente já tem muito mais maturidade do que esses irmãos aqui em termos de história. Okay? Então não é para repetir. O Senhor trabalha de forma diferente. Então não é sábio fazer isso. No entanto, Deus continua operando. O Senhor não está morto. Meus amados, Deus continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Pode não ser da forma como você quer, pode não ser da forma como aconteceu em Atos 5, mas Deus continua operando. O problema nosso é que a gente quer ver coisas, a gente quer contemplar com os olhos, e o Senhor trabalha em outra esfera. Outra esfera. Ele continua salvando pessoas da condenação eterna. Você quer uma coisa mais espetacular do que essa? Tem até um episódio, essas coisas acontecem no Brasil, né, eu acho. Não deve acontecer mundo afora. Então está lá numa dessas igrejas aí, está lá a fila para dar o testemunho, né? Então, ei, o que aconteceu com a sua vida? Ah, eu era pobre, agora estou rico. Aí vem o outro, ah, eu era falido, agora eu estou milionário. E o outro, ah, eu tinha um carro velho, agora tenho um carro novo. E aí cada um contando o seu testemunho, né? Aí chega uma senhora, e aí, o que a senhora tem de coisa para contar aqui? Eu falo assim, não, eu era pecador, agora sou salvo pela graça do Senhor. Ele fala assim, mas mais alguma coisa? Tipo, só isso? Não entendeu nada. Ela acabou de contar para aquele homem a coisa mais espetacular que pode acontecer na face da terra nos dias de hoje, que é uma pessoa ser tocada pelo poder de Deus e mudar a forma de pensar. Meus amados, quem é que consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Chegar numa pessoa e falar assim, olha, eu vou ordenar você agora, para de pensar isso, você vai pensar de outro jeito. Como assim? Está louca?
Então Deus continua operando de forma sobrenatural. A gente não pode ser incrédulo. E às vezes, meus amados, para nossa surpresa, Deus às vezes opera coisas espetaculares hoje em dia também. A gente não pode ficar preso a isso. Não, nós não somos pentecostais, meu irmão. Lá veio o Edivone aqui pregar coisa pentecostal dentro da igreja bíblica da Amadora. Não é isso, meus amados. O que eu estou dizendo aqui é, Deus continua operando. E se Ele quiser usar formas espetaculares, que Ele use. Agora, que a gente não transforme isso num circo. Não sei se já aconteceu com você, mas pode ser comum. Eu estou tentando usar a palavra, mas foi essa, tá bom. Uma pessoa chegar para você e começar a contar uma coisa espetacular que aconteceu na vida dela. Já aconteceu comigo algumas vezes. E a vontade que eu tenho é falar, minha irmã, tipo, meu irmão, para de contar isso para mim. O irmão está contando isso por quê? Qual é o motivo? Não, para revelar o poder de Deus, boa, mas guarda para você. Aprenda com Maria. Aprenda com Maria. A Bíblia vai dizer que Maria guardava todas essas coisas espetaculares no coração. Imagina Maria, né? Está lá Jesus, no meio da molecada, lá da criançada. Rapaz, esse Jesus, ele é espetacular. Meu filho. O seu filho... Jesus é o meu filho. Percebe o ponto? Muitas vezes, Deus permite que coisas incríveis aconteçam na nossa vida. E o que a gente faz com essas coisas? A gente se orgulha, a gente se enche. Porque a gente quer ser diferente, a gente quer ter poder. Poder, né? A gente quer ter poder. Então, Deus continua trabalhando. Se Ele quiser usar formas sobrenaturais, sim, mas não esqueçamos que Deus continua trabalhando. Quando a gente se esquece, meus amados, de contar com o sobrenatural, a obra do Senhor para. A gente lê isso em Mateus, capítulo 13, versículo 58. O texto vai dizer assim, Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Como assim? Tem alguma coisa que pode parar o poder de Deus? Sim, a incredulidade do homem. É bem certo que a gente vê muitos relatos de Jesus operando, Deus operando, em pessoas incrédulas. Mas, meus amados, quando o assunto é fé, o Senhor pode parar a obra e dizer, não vou trabalhar aqui. Jesus fez isso, quando ele voltou para a casa dele, na cidade dele, né? A incredulidade é capaz de parar o sobrenatural. Outro detalhe para pensar aqui, quando a gente lê essa parte do texto, impressiona a forma como Deus usa de poder com seus apóstolos. Meus amigos, meus amados, veja o versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que quando Pedro se passasse, a sombra se projetasse. Meu, o que é isso? Pensa nisso. Pensa você saindo aqui, ó, e tem na rua, descendo aí pela rua abaixo, um monte de gente caída no chão, que não consegue se levantar, gente que está doente, gente aleijada, não sei o quê, esperando que o pastor passasse, para que a sombra se projetasse sobre ele e a pessoa ser curada. Meu Deus! Enfim, é muita coisa, isso é poder, meus amados. Isso é poder. Dá uma virada na sua página para trás, no capítulo 3, versículo 12. Alguém lê para mim esse versículo? É um pouquinho antes desses eventos que nós estamos lendo aqui. Alguém lê, por favor, rápido, de forma alta. Viu que interessante? Então, Pedro está aqui pegando fogo. Ele está que está. Mas o que acontece com Pedro? Toda vez que acontece uma coisa espetacular sobre a vida dele, ou através da vida dele, o que ele faz? Ele aponta para onde vem a fonte. O que é poder, meus amados? O que é poder? Nós todos queremos poder. Né? Quem aqui não gosta de ver os filmes da Marvel? Eu queria ter um poder, né? Qual é o seu superpoder? Qual é o seu superpoder? Em João 1,12, a gente vai ter uma definição do que é poder. O texto vai dizer, mas para todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é poder, meus irmãos. Então você já é um super-herói. Você tem poderes. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe usá-los.
a gente não sabe usar os nossos superpoderes. Nós já temos o poder. O verdadeiro poder está na obediência. Quem não obedece a Deus não tem parte com o Filho. João 15,14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em João 15,7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você pode pedir o que você quiser, meu amigo. A coisa vai acontecer. Você percebe onde é que está o ponto? O Senhor já nos deu poder, só que nós não sabemos usar. Muitas vezes, por causa da desobediência. O que nós precisamos, então, é depender do poder de Deus. Era isso que esses irmãos estavam fazendo aqui. O próprio Pedro, vocês estão olhando para nós como se a gente tivesse capacidade de fazer isso? Nós não temos capacidade, não. Nós dependemos de Deus, é Ele quem está fazendo. E Ele usa a gente. Ele não vai usar anjo, ele vai usar gente, como eu e você. Sabe, aquele seu colega lá no trabalho, que vive uma vida desgraçada, ele não conhece o Senhor. Ele está esperando que você use do seu poder para influenciar a vida dele. Sabe aquela pessoa na sua escola que é doida, varrida, mas que senta do seu lado para assistir a mesma aula que você assiste? Ela está esperando que você use o seu poder para influenciar a vida dela. A gente sofre porque a gente não tem disposição de praticar o que a gente ouve. É aí onde está o nosso problema. Nós dependemos então, precisamos então, depender do poder de Deus. Esse é o segundo princípio. Então, primeiro, pureza de vida. Precisa limpar o pecado da nossa vida, meus irmãos. Para não acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira. Segundo, depender do poder de Deus. Terceiro princípio, que deve ser respeitado para a realização da obra de Deus, é a oposição ao mundo. Esse texto é um pouco mais longo. Eu vou pedir que alguém leia, por favor. Então, do versículo 17 até o 32. E depois a gente lê a segunda parte. Alguém pode ler, por favor? Voz audível, pode ficar à vontade, leia, por favor. Eu vou ler mais uma parte aqui para os irmãos entenderem um pouco mais o contexto. Versículo 33. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se o sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer com estes homens. E eles estavam mesmo eles estavam querendo matá-lo, né? Fazer o que fizeram com Jesus. Versículo 36. Porque antes desses dias se levantou Teudas. Versículo 37, também se levantou Judas. E esses dois casos que ele relata aqui, a gente que já se levantou, levou um monte de seguidores, essas pessoas morreram e os seguidores se dispersaram. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os. Porque se este conselho, ou esta obra, vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Meus irmãos, aqui a gente vê uma clara oposição do mundo à pregação do Evangelho de Cristo. Você viu o que está acontecendo aqui? Pedro, aliás, no capítulo 4, o texto já abre dizendo assim, Pedro e João são presos. Por que eles são presos? Ah, porque estavam fazendo uma agitação, fizeram uma bagunça lá, estavam roubando coisa. Não, eles curaram uma pessoa. Isso é uma coisa espetacular. Você faz o bem e é preso, porque você faz o bem. Então, isso já tinha acontecido com eles. Eles estão aqui pregando a palavra de salvação. Aliás, não sei se na sua Bíblia está assim, versículo 20, né, eles são presos. No versículo 19, aparece um anjo do Senhor, abre as portas, manda eles para fora e diz: ide apresentando-vos no templo, dizer ao povo todas as palavras desta. Essa vida aí está com caixa baixa ou caixa alta? Letra maiúscula. Palavras da vida. Esse era o pecado deles. Eles estavam pregando o Evangelho, que é a palavra que traz vida. Meus irmãos, e o que acontece com eles? Perseguição, perseguição, perseguição. Isto é o mundo, esse é o padrão. O mundo vai sempre se opor. Você está preparado para isso?
Você está preparado para isso? Talvez aí é que resida o nosso problema, meus amados. A gente não quer oposição. A gente não quer problema. A pessoa bater na sua porta e dizer, hã? O que você está fazendo? O sumo sacerdote e os saduceus, eles prendem os apóstolos, prendem, mas é interessante notar a reação dos irmãos, a coragem deles, eles confiavam em Deus, assim como nós também devemos confiar hoje. No versículo 28, o sumo sacerdote vai se referir ao sangue de Cristo, isso é bem interessante. Versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis desse nome, contudo, encheste Jerusalém dessa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O sumo sacerdote ele tem um problema de amnésia, ele tem problemas aqui, e está claro. Por quê? Porque, meus amados, o Sinédrio fez isso pouco tempo antes. A gente lê em Mateus 27, aquela cena lá, quando ele é levado para Pilatos, pelo mesmo Sinédrio, quando Jesus Cristo é levado a Pilatos, o que Pilatos faz? Ele lava a mão e ele diz, olha, eu não estou vendo pecado nenhum em cima desse homem. Olha o que diz o capítulo 27, o versículo 25 do capítulo 27 de Mateus. Quando Pilatos diz, sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. O texto vai dizer, e todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E todo o povo inclui os acusadores, que são estes mesmos homens aqui. Eles agora prendem Pedro e vão dizer, olha, eu já falei para você não pregar em nome desse homem aqui, você está querendo derramar o sangue desse homem em cima da gente? Já foi derramado, meu Senhor. A culpa já está sobre a sua cabeça. O texto não diz isso, é só na minha Bíblia que está escrito isso, tá bem? Meus amados, a atitude da igreja é não se conformar com o mundo. A gente vê isso em Romanos 12, é bem conhecido, né? O que diz Romanos 12? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Não é a renovação do seu guarda-roupa, não é a renovação das joias que você usa, não é a renovação dos equipamentos que você tem na sua casa. É pela sua mente, a renovação da sua cabeça. Se ela mudar, o resto muda. E aí você passa a ver o evangelho de outra forma. A palavra do evangelho não é de morte, nem é de medo, é de vida. Palavra de vida com V maiúsculo. E mesmo que isso venha lhe trazer problemas. E olhe, vai trazer. Não tenha a falsa ideia de que isso não vai trazer problema. Vai. Você vai ser mal visto. O pessoal vai olhar para você e vai dizer, mas rapaz, você é tão bonitinha, né? Aí, ó, esse negócio de igreja. Vão falar isso para ti, menina. Vão falar. Eles vão fazer piada de você. E se for só piada, tá bom. Eles vão acusar você de coisas que você não fez. Eles vão levantar mentiras sobre você e sua família. Eles vão fazer isso. E quando eu falo eles, meus amados, muitas vezes não é gente de fora, é gente de dentro, que está infiltrada na igreja em nome de Satanás. Tudo isso a gente tem que estar preparado, meus amigos. Agora, o lamentável é que o mundo sugere e a gente aceita. O número de divórcios entre pessoas não crentes, meus amados, o número de divórcios entre crentes não é muito diferente do número de divórcios de pessoas que não são crentes. O que é isso? Outro dia, estava na conversa lá, não, porque o pastor da igreja, não sei o quê, ele não prega muito sobre essa questão de divórcio. Né? Por quê? Ele vai no quarto casamento. Mas esse homem não era nem para estar diante da igreja. Ele está desqualificado. Não, mas hoje em dia não é assim. Hoje, nós estamos no século XXI. Isso, essa exigência, isso é Paulo escrevendo para Timóteo há 2000 anos atrás. O mundo sugere e a gente aceita. Os relacionamentos nossos, eles são aprendidos aonde, meus irmãos? Na Bíblia? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Famílias inteiras se convertem e não há mudança nenhuma. Por quê? Porque o mundo sugere e a gente aceita. Os nossos jovens não se vestem muito diferente dos jovens lá de fora, não. Igualzinho. Às vezes até pior, se calhar. Nossos jovens não aprenderam o padrão de modéstia que está na Bíblia. Quando a gente fala de padrões bíblicos, é estranho. O quê? Nossa, que coisa radical. A gente tem um livro na Fiel chamado Deus, o Estilista.
Esse livro ele é amado e odiado. A gente já recebeu testemunho de gente dizendo que bênção de livro. E já recebeu testemunho de gente dizendo que livro é esse? Que porcaria de livro é esse? A pessoa que mandou e-mail, que eu tive acesso, não usou o termo porcaria. Eu que estou ampliando aqui. Mas acho que isso estava no coração, enfim. Mas a ideia é, mas que livro é esse? Livro inútil. Esse é o termo. Que livro inútil é esse? Você vai ficar preocupado com vestimenta? Como não? Por que a gente não se preocupa com isso? Porque o mundo sugere e a gente aceita. Nós assistimos às mesmas programações que os descrentes assistem. Aliás, a gente assiste muito. A gente devia assistir menos. Quando é que nós estaremos a dizer, importa mais obedecer a Deus do que aos homens? Então, essa é a oposição ao mundo. Princípios que devem ser respeitados para a realização da obra de Deus. Primeiro, pureza de vida. Segundo, dependência do poder de Deus. Terceiro, oposição do mundo. Prepare-se. E por fim, a gente vai encerrar com esse princípio. Qual é o último princípio que deve ser respeitado para a realização da obra de Deus? A necessidade da persistência. Veja aí o que diz os versículos 40 até o 42, e aí termina o capítulo. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Então, olha o que acontece aqui, eles sofrem. É isso que eu disse para vocês, preparem-se. Meus amados, quando o texto diz aqui, açoitaram-nos, eles levaram açoite, não sei como é que está na sua Bíblia, aqui provavelmente eles devem ter levado a tradicional sova de 40 açoites menos um, que os romanos eram especialistas em fazer. E açoite, meu amigo, não é carinho não. Sabe, fazer carícia em você. Não, aquilo é para arrebentar com a pessoa. Há relatos de pessoas que não conseguiam se levantar depois da tradicional sova de 40 menos 1. E por que eles faziam? Aliás, não eram romanos, eram judeus que faziam isso. Por que eles faziam isso? Com medo de não ferir a lei. 40 chibatadas. 40. Eu não sei, mas eu acho que se eu tomasse 5, eu já estava arrebentado já. Então, quando a gente lê o texto, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-os. Parece coisa simples, né? Imagina uma sessão de 40 chibatadas, dado por um homem 2 vezes maior que eu. Viver para Cristo, meus amados, pode trazer sofrimento. Hoje mesmo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, existem irmãos nossos que estão pagando preço, alguns até o preço de vida, por seguirem a Cristo em lugares onde não é possível fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Paulo alerta isso a Timóteo. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições, segundo Timóteo 3. Outro dia um jovem foi acusado de fazer coisas biblicamente. Levaram-no para a igreja para acusá-lo porque estava fazendo coisas biblicamente. Há um tempo atrás, um pastor foi expulso da igreja, foi demitido da igreja. E qual foi o motivo? E está na carta. Está usando demais a Bíblia. Isso é verdade, meus amados. Isso aconteceu de verdade. Talvez não com esses termos exatos, porque o diabo ele é astuto. Ele coloca termos assim, né, bonitinhos, né? Mas o fundo é isso, a mensagem é essa. Está pregando demais a Bíblia. Quem é que aguenta isso? E foi expulso da igreja. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês viram isso, uma senhora foi presa. Por quê? Porque ela estava de frente, no Reino Unido, ela estava em frente a uma clínica de aborto orando. Alguém viu acontecer isso?
estava lá simplesmente orando. Só que ela não estava sozinha, havia outras pessoas em frente à clínica, uns esperando a vez deles, outros não sei o quê, mas ela estava de olhos fechados. Aquilo chamou a atenção de um policial, o policial chegou para ela e falou, minha senhora, dá licença, o que a senhora está fazendo? Ela até, o quê? O senhor está falando comigo? A gente fala comigo. A senhora está com o olho fechado aí? A senhora está orando? Sim. A senhora sabe que não pode orar? Que isso? Prepare-se. Foi para a cadeia. Tá? Depois eu soube que ela era, na verdade, uma ativista. Né? Ela, acho que já devia ser conhecida ali. Uma crente, irmã nossa. Absurdo, retrógrado, atrasado. Você é tão inteligente, pá. Você não ficou tão inteligente, agora vem para a igreja. Né? Fica ali, negócio de pastor. Todos esses pastores são isso, são aquilo, e por aí vai. Ok? Aí no versículo 41 a gente vai ver que eles se regozijam por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo. Isso é muito interessante. O sofrimento genuíno, meus amados, traz a certeza de estar seguindo a Cristo. Jesus disse que eles sofreriam e eles se lembraram disso. Rapaz, finalmente ele conseguiu umas chibatadas aqui em nome de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. O Senhor nos considerou dignos de sofrermos. Aliás, Paulo vai ter uma referência. Ele traz no corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Então é interessante esse paradoxo aqui no versículo 41. Eles saem regozijando por terem sido considerados de sofrer. Agora, atenção! Não confunda o sofrimento que o amor a Cristo traz com o sofrimento que o pecado traz. São duas coisas diferentes. Às vezes você pode estar sofrendo por causa da sua desobediência. E Deus está permitindo que você passe por circunstâncias difíceis na sua vida. Não é porque você está servindo a Cristo, muito pelo contrário. Porque você não está, é que você está sofrendo do jeito que você está sofrendo. E observe que no versículo 42, tão logo eles foram soltos, o que eles fazem? A coisa pior ainda, né? Porque eles só estavam no templo. No versículo 42, eles vão de casa em casa e no templo. Interessante, né? Depois de tomar 40 chibatadas, 39, meu amigo, eu estaria 15 dias de baixa, mais uns 30 para me recuperar. Depois eu ia procurar um psiquiatra, porque eu estava traumatizado, né? Um psiquiatra cristão. Oh, Deus. Aí depois desses 60 dias, eu ia buscar o Senhor e passar uns 40 de jejum e oração, tentando entender a vontade dEle, para depois pensar em fazer alguma coisa. Eu lembrei agora, não está no meu esboço, do Paulo Capelletti. Paulo Capelletti é um pastor que ele tinha um ministério lá na boca da droga lá em São Paulo, uma igreja montada lá. Está acostumado com aquela gente ali. Foi que uma vez ele estava pregando, entrou uma pessoa na igreja. E ele está acostumado a lidar com gente maluca, porque era o ministério dele. A pessoa entrou na igreja, do nada, assim, no meio da igreja, assim, no meio do corredor, se posicionou assim e foi em direção a ele. E ele pregando. Aí quando ele viu a pessoa se aproximar, ele deu uma parada e disse, alguma coisa está acontecendo aqui, né? O poder de Deus aqui, né, se movendo a pessoa. Ele chegou na frente do pastor assim, armou e pau! O pastor Capelletti caiu no chão, botou a mão no nariz, começou a sangrar, e confusão na igreja, segura o homem, põe para fora e tal, ele vai para casa de banho para se lavar, está sangrando mesmo no nariz, tomou um murrão mesmo, bem dado. E ele conta que ele estava ali e aquilo mexeu com ele. Ele não esperava aquilo. Ele esperava que o homem ia chegar e dizer, pastor, eu tenho um testemunho para dar. Eu fui liberto das drogas. Ele esperava isso. Mas o que como ele fez? Pau! Roxo aqui, o olho meio inchado, o nariz sangrando, e ele lá lavando. Ele falou que ele se olhou no espelho e começou a chorar. Falou, Senhor, o Senhor me conhece. Eu tenho negado muitas coisas na minha vida para servir ao Senhor no meio dessa comunidade de gente podre aqui. Esses desvalidos que a sociedade não quer mais lidar com ele. O Senhor conhece o meu coração. Estou lidando com isso aqui e agora é isso que eu mereço? Testemunho do Paulo diante do espelho. Só que aí o Senhor começa a trabalhar com ele. E mais tarde vai dizer, olha quanto pecado tinha nessa minha afirmação diante de mim mesmo.
Ali ficou claro para mim que o que era importante para a minha vida não era Cristo, mas era o meu ministério. E era como se o Senhor dissesse para ele: alguma novidade, Paulo? Está querendo mais uma? Falou isso, mas esteja preparado, meu irmão, para sofrer por Cristo. Inclusive dor física, se esse for o desígnio do Senhor. Então a gente vê aqui, versículo 42. Todos os dias, no templo, no mesmo lugar onde as coisas aconteceram. Eles já tinham sido presos um pouquinho antes, foram presos agora, e, meu irmão, se for preso 50 mil vezes, eu vou continuar pregando o nome de Cristo. Isso aqui me mata e tira a vida. E eu vou estar com Cristo do mesmo jeito. Então, ao exemplo deles, nós não devemos deixar de realizar a obra de Deus. Por quê? É a necessidade da persistência. A persistência, ela não considera as circunstâncias. Ela considera o princípio. Qual é o princípio? O nome do Senhor precisa ser proclamado. As pessoas estão indo para o inferno porque não conhecem o meu Salvador. Por que eu não estou a pregar? Às vezes as circunstâncias atrapalham, a gente desanima. Domingo de manhã, lá vai para a igreja. Minha comunidade é tão pequena, né? Podia crescer, podia estar cheia de gente. Isso desanima a gente. Meus amados, nós temos um princípio. O Senhor vai dar o crescimento se Ele quiser. Aliás, eu abri a pregação falando de igrejas que só pensam em crescer numericamente. Isso não quer dizer nada. Uma comunidade cheia de gente que não conhece o Senhor. Para que isso? Só para causar escândalo, fofoca, toda a miséria que existe dentro da igreja onde o Evangelho de Cristo não é pregado. Meus amados, respeitando estes princípios, nós vamos crescer. A gente pode não crescer em número, mas a gente vai crescer em maturidade, em conhecimento do Senhor. O Senhor, Ele quer crentes maduros, crentes prontos para proclamar o Evangelho e prontos para sofrer em nome do Evangelho, se isso for o caso. A igreja vai crescer. Se ela não crescer em número, ela vai crescer em qualidade e vai crescer em maturidade. O Senhor será manifesto nesse lugar. O Senhor será manifesto nesse lugar. E que possamos então procurar viver para agradar o Senhor, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o nosso viver seja para o benefício dEle, para a glória dEle, não para a nossa. E que Ele nos ampare. Que nós saibamos usar o poder que Ele já nos deu para sermos considerados filhos dEle neste mundo. E que muito mais pessoas venham ao conhecimento do Senhor através da nossa vida e do nosso ministério. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esse capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Aliás, por todos os capítulos da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a entender esses princípios que norteiam a Tua obra aqui neste mundo. Nos ajude, Senhor. Ajude-nos a livrar-nos do pecado, a depender do Teu poder, a enfrentar a oposição do mundo e a perseverar, porque essa é a Tua vontade sobre a vida dos Teus filhos e a vida da Tua igreja aqui nessa terra. Abençoa-nos, ó Deus, como comunidade local, as outras comunidades que estão reunidas em torno do Teu nome, que a Tua palavra seja exposta, seja pregada e que isso possa trazer crescimento ao Teu povo nessa terra. Eu agradeço por esse tempo juntos, em torno da Tua palavra, e oro agradecido em nome de Jesus. Amém.